E como hoje é um dia especial, porque é Dia dos Pais, a palavra também hoje carrega esse tema. Coloca aí para nós, Léo. Hoje é um dia especial para você que é mãe, que é pai, que é filho de Deus, amado de Deus, que está aqui hoje, amém? Quantos querem viver um dia especial? Pastor, o que é um dia especial? Antes de orar, eu quero te contar. É aquele dia em que Deus vira uma chave na nossa vida. Sabe, às vezes nós estamos em uma normalidade, aí de repente vem um dia especial, e aí a nossa vida, ela vira de cabeça para baixo para o lado bom da história. Nós viramos a mesa, é aquele dia que Deus visita, né, e te coloca em um novo momento da sua vida. E eu te pergunto, quantos aqui desejam estar no próximo estágio da sua vida e viver um dia especial? Então eu proclamo, hoje é um dia especial para você. E antes de ministrar a palavra, eu quero te contar, dias especiais acontecem assim de repente. Só que existem duas formas dele acontecer. Primeiro, todos são o Senhor que faz, ok? Mas o primeiro é aquela coisa esporádica, ou às vezes até espontânea. Nós nem imaginávamos, nem esperávamos, não tinha nenhum arrepio, não tinha nenhum indício. Talvez você estava até desanimado, talvez até orou pouco no dia, mas de repente aconteceu aquela bênção tão grande de Deus, que a sua vida virou. Isso é um dia especial. Então a primeira vertente é que eles acontecem normalmente, mas a segunda vertente é que eles podem também ser produzidos por você. Então, de uma maneira ou de outra, você concorda comigo que hoje pode ser um dia especial? Porque Deus vai fazer, mas Ele pode fazer algo que pode acontecer sozinho agora aqui, mas também pode ser provocado. Quantos vieram aqui para receber um dia especial? Então você pode provocar também, amém? E antes de pregar, deixa eu só avisar para você que eu não esqueci o meu outro sapato em casa, tá bom? Eu já vi um monte de gente olhando, não ia falar não, mas eu vou falar. Segunda-feira eu tive um pequeno acidente no pé, já está tudo bem, né? Deu alguns pontos aí, para os irmãos não pisarem no meu pé, coloquei uma proteção. Estava com uma bota, mas ia chamar muita atenção, aí eu coloquei essa sandália ortopédica, mas né, o irmão ali já chutou no culto anterior, graças a Deus, pegou de raspão. O irmão não viu no corredor, pisou, 10 crianças correram. Falei, ainda bem que eu vim com esse negócio, que abrir ponto, irmão, tem que dar tudo de novo, não dá não, quero que acabe logo isso daí, amém? Mas já está tudo bem, mas eu vim falar de Jesus, amém? Glória a Deus, o tema já está aqui, vamos orar pela mensagem de hoje? Você quer mesmo seja um dia especial? É que eu achei que seu amém foi meio fraco, entendeu? Aleluia, agora que eu falei, saiu, né? Vai melhorar, vamos orar que melhora. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Pai de amor, obrigado por esse dia tão especial. Ó Deus, eu declaro que assim será na vida de cada um dos meus irmãos. Eu oro para que o Senhor venha de tomar conta dessa palavra, o Senhor venha de aquecer o nosso coração, o Senhor venha dar revelação, ânimo, Senhor, sabedoria, para conhecermos a nossa posição, a nossa autoridade diante do Senhor, e de fato vivermos um dia, Senhor, especial. Eu creio que o Senhor nos chamou, ó Deus, para termos uma vida sobrenatural, e nós precisamos receber dessa marca do Senhor. Não é uma vida normal que nós viveremos, mas uma vida, Senhor, sobrenatural, e para isso contamos que nessa noite, nesta manhã, o Senhor traga sobre nós um dia especial, Senhor, sobre a vida de cada homem, cada mulher, ó Deus, cada filho amado que está aqui hoje. Eu declaro a verdade dessa palavra, hoje será um dia especial, no nome de Jesus, diga amém. Muito bem, então nós não devemos viver uma vida natural, eu e você somos chamados a vivermos uma vida sobrenatural, ok? E para que isso aconteça, sempre haverá um marco na nossa vida, que é o que eu estou pregando, um dia especial. Dia especial é aquele dia que vem, que tira você da normalidade. Aconteceu algo da parte de Deus que agora a página virou, e é tão gostoso quando isso acontece, é ou não é? Quando a página vira na nossa vida, você entra em uma fase nova, vem um novo acontecimento, você agora você recebeu um refrigério para você iniciar um novo momento da sua vida. Isso tudo é um dia especial, e nós precisamos ver, ouvir e perceber da parte de Deus. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que grandes homens de Deus, assim como grandes mulheres, para viver algo sobrenatural, eles tiveram também um dia especial, que foi um dia que a vida deles foram marcadas. E eu queria usar aqui 7 exemplos. Os 6 primeiros são pessoas que do nada, simplesmente Deus virou uma chave e o dia sobrenatural aconteceu. Mas o último, que eu quero dar uma ênfase maior, ele não recebeu um dia especial de uma maneira assim esporádica, entendeu? Mas ele que provocou o dia especial, e eu quero te ensinar essa chave poderosa, que você pode provocar um dia especial. E aí com isso a gente já pode concluir
que esse culto aqui terão pessoas que esporadicamente serão visitadas por algo especial, mas do outro lado tem pessoas que provocarão um dia especial na sua vida. E a gente pode concluir então que não dá para sair desse domingo sem viver um dia especial. Sim ou não, meus amados? Como hoje é dia dos pais, é um dia especial, eu quero declarar que além de dia dos pais, vai ser dia dos filhos também, amém? Você vai viver sobre a sua vida um dia especial. Mas vamos olhar aqui para alguns personagens, eu vou ter que citá-los rapidamente para dar ênfase no último, mas é importante nós avaliarmos aqui. Eu vou tentar falar de ordem cronológica. Os irmãos da mídia, eu troquei o 2 pelo 3, tá bom? Só inverti a ordem para que a gente consiga falar na ordem cronológica aqui, embora o último eu vou ter que voltar, não vai ser na ordem cronológica, porque é por ordem de aplicação, para você compreender a palavra, amém? Mas quando você olha para Abraão, Abraão foi o pai da fé, porque foi o primeiro que creu, entendeu? E porque ele creu, a Bíblia diz então que ele foi abençoado, viveu a promessa porque creu, não é porque ele mereceu, é porque ele creu. Diga, pela fé. Isso nos ensina o princípio da nova aliança, que tem a ver conosco, está intimamente ligado conosco. Recebemos é pela fé, amém, meus irmãos? Mas como é que Abraão foi abençoado? É só você lembrar da história. A Bíblia diz que um dia Deus apareceu para Abraão e fez uma promessa para ele. Mas que dia foi esse? Era apenas um dia normal, era só mais um dia na casa do pai de Abraão, era só mais um dia que Abraão estava andando por aí, mas de repente Deus apareceu para ele, para mudar completamente a sua história. E dias especiais é assim, é quando Deus aparece e muda a nossa história. E Deus apareceu para Abraão, lá em Gênesis 12, versículo de 1 a 2, a história foi assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu, o que, meus irmãos? Se tu uma bênção. Imagina isso. Abraão nunca ouviu Deus. Eu não sei se você sabe, o pai de Abraão, que era Terã, a Bíblia fala que ele fazia deuses e adorava outros deuses. Então certamente tinha um estoque de muitos deuses lá dentro. Aí chega Abraão, vamos pensar junto agora, essa parte é nossa aqui na história. Abraão chega em casa e fala: pai, estou indo embora. Por quê? Deus falou comigo. Ué, peraí, tem algum desses que fala? Qual que falou com você aqui? Ele falou: não, é invisível. Acabaria o comércio de Abraão, imagina isso. Ele tem um monte lá visível que pode pegar, carregar, mas não fala. Mas aí Abraão chega em casa dizendo: o invisível falou comigo. Quebrou o negócio, amém? Então a crise de Abraão é maior do que você imagina. Mas Abraão ouviu, e aí ele foi, saiu, e você conhece o resto da história. Viveu a promessa de Deus, foi pai de multidões. O crente Abraão foi abençoado. A Bíblia nos chama hoje de filhos de Abraão, é filhos da fé, porque ele creu e nós também cremos. Por isso que a promessa está sobre a sua vida, diga amém. Então era só mais um dia, mas de repente Deus apareceu, e aquele dia foi um dia especial, porque Deus fez uma promessa na vida de Abraão, e eu quero declarar na sua vida também. Um dia o Senhor apareceu para você, você creu, a promessa veio sobre a sua vida, e a partir dali todos os seus dias também se tornaram dias especiais, diga amém. Segundo exemplo de pessoas que foram mudadas pela glória de Deus, você também conhece a história, José lá no Egito. A história de José você já conhece. Ele foi injustiçado, vendido, né? Primeiro tem uma tentativa de assassinato, iam matar José, os irmãos tinham inveja, porque José tinha um sonho que Deus iria exaltar, e na inocência contava dentro de casa, falou: olha, eu vi que eu era como uma estrela, mas eu brilhava mais que todos vocês, era mais ou menos assim. E os irmãos falaram: é metido. E aí o que aconteceu? Resolveram levar para matar. No meio do caminho ficaram com dó, falou: não, vamos fazer isso por ele não, vamos ficar do pai, ia ficar muito mal, vamos fazer o seguinte, vamos vender. Jogou na cisterna, vendeu para mercenários, e eles venderam lá no Egito, foi levado, virou escravo lá no Egito, trabalhando na casa de Potifar. Dá um rolo lá, uma mentira, você sabe, ele é preso agora. E a vida de José se resume em 13 anos de muita injustiça, só porque sonhou um sonho que Deus colocou no coração dele. E aí José agora está lá na prisão, lá no Egito. E aí você sabe da história, que o padeiro e o copeiro tiveram um sonho. E aí na tradução do sonho, o padeiro iria morrer, o copeiro seria restituído ao cargo. O copeiro foi restituído, não lembrou de José, a promessa era lembrar. 2 anos depois, ele se lembra, porque Faraó teve um sonho, e ninguém interpretava esse sonho. E aí o padeiro fala: olha, quando eu estava preso, foi José que interpretou, e aconteceu da forma que aconteceu exatamente da forma que ele falou.
e ele pode desvendar o sonho do faraó. E aí José, ele desvenda o sonho do faraó, e do dia para a noite, José sai de um calabouço, e agora ele vai ocupar uma nova posição no Egito. Diga aleluia. Eu pergunto para você, foi ou não foi um dia especial? Mas como é que acontece? É só mais um dia que José está na cadeia. Às vezes não tem indícios de que as coisas vão mudar. Por isso que a Bíblia nos chama daqueles que queremos para ver, e não daqueles que vêm para crer. Porque às vezes o cenário é de nenhuma notícia ao nosso redor, mas isso não define as notícias do céu, amém? De repente vai vir notícia boa do céu para você também. De repente o governador do Egito, Faraó, chama agora José. Então assim, de repente Deus mudou a história de José. Aquilo foi um dia especial. E olha o que diz a Bíblia lá em Gênesis 41, versículo 38, porque é linda a definição que a palavra de Deus dá. Diz assim, ó: e disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como esse, em que há o Espírito de quem, meus irmãos? O Espírito de Deus. Está com letra maiúscula aqui também? Então é o próprio Espírito de Deus. Quando é a respeito do nosso, só estaria com letra minúscula. Entendeu? Você também é de Deus, somos também. Mas seria talvez espírito de sabedoria de Deus sobre essa pessoa, entendeu? Mas aqui está dizendo que era o próprio Espírito de Deus. Mas quem era que estava reconhecendo isso? Faraó. Faraó não era apenas um rei, Faraó era o Deus do Egito. Para eles não existia um Deus, Faraó era Deus, entende? E aqui é o próprio Faraó reconhecendo: há um Espírito de Deus sobre ele. Olha o versículo 39. E depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso. Olha aí que poderoso. Faraó reconhecendo: foi Deus, não foi ele não, foi Deus. As pessoas verão Deus através da sua vida também, amém? Glória a Deus. Você foi chamado para refletir. A oração de Jesus é que para que o Senhor fosse um com você, para que o mundo cresça. Amém? Vai crer quando vê o Senhor em você. Está lá em João 17. E aí continua o texto aqui. Visto que foi Deus que te fez isso, e ninguém há tão ajuizado e sábio como tu, administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Uau! Você sabe o que ele está dizendo aqui? Vice Faraó a partir de hoje. É mais ou menos isso. Agora ele se torna governador do Egito. Faraó está falando: você só não manda em mim, você manda em tudo a partir de agora. Deus deu para José toda a autoridade. Eu quero declarar para você: Deus também tem algo reservado para a sua vida. Dias especiais, Deus aparece e muda completamente o cenário. Um cara que estava em um calabouço, agora está sentado em um trono governando sobre o Egito. E eu quero declarar: de repente também Deus vai promover a sua vida, vai prover coisas grandes. Diga amém. Mais à frente, mais um exemplo de gente que viveu dias especiais e a vida foi mudada. Foi Moisés. Você conhece a história? Moisés foi colocado sobre as águas para não morrer, porque a ordem era matar os primogênitos. E aí Moisés agora está sendo levado pelas águas. A filha de Faraó pega Moisés para criar. Moisés cresce lá no Egito como filho da filha de Faraó, um neto adotivo de Faraó. Isso aqui são muitos anos lá na frente. Os hebreus voltaram a ser escravos, e agora o que está acontecendo? Deus está levantando Moisés. Mas os primeiros 40 anos de Moisés era lá dentro, servindo, comendo do bom e do melhor. Ele era um príncipe no Egito. Um dia ele conhece a sua história e ele resolve querer acabar com a força própria com esse negócio de escravidão. Ele vê um soldado egípcio maltratando um hebreu, e ele vai tomar as dores e acaba matando, assassinando esse soldado egípcio. E aí Moisés tem que fugir, e agora se torna um problema. 40 anos Moisés vive fugindo, e vai para um deserto chamado deserto de Midian. E lá ele cria sua família, ele casa, as coisas vão acontecendo. Com 80 anos de idade, Deus promoveu um dia especial para Moisés. O dia especial de Moisés não foi porque ele foi achado das águas. Um dia especial na vida de Moisés foi quando o Senhor achou ele lá no meio do deserto. E sabe como é que foi? A Bíblia diz que havia uma sarça, uma planta que pegava fogo e não se consumia. E Moisés olhou e falou: vou ver essa maravilha. E quando ele foi ver, Deus falou com ele através desse fogo. Uma voz saiu, e Deus fez um chamado para Moisés. Aquele foi o dia especial. Olha o que a palavra diz lá em Êxodo 3, versículo 4. E vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui.
Preste atenção, era só mais um dia, no meio de um deserto. E o que o Senhor fez? Transformou em um dia especial. Foram 80 anos de muito cansaço, de tantas coisas, talvez até no final das forças, já tinha 80 anos, mas Deus apareceu para fazer o que na vida de Moisés? No final, Deus apareceu para tornar um grande começo. Dias especiais carregam essa marca. Quando você acha que não dá mais nada, minhas forças acabaram, minhas possibilidades acabaram, Deus faz um fim virar começo. Quando dias especiais nos visitam, é assim. Às vezes você olha e fala, pela minha idade, perdi os melhores dias, nem dá mais chance. Deixa eu te contar, Deus faz fim virar começo. Pastor, eu perdi as minhas oportunidades. Deus faz fim virar começo. É que o nosso problema é que tudo que a gente projeta na nossa vida, a gente quer olhar para a nossa realidade natural. O que você quer conquistar, você vai olhar para a sua realidade financeira. O que você quer ser, você vai olhar para a sua realidade. Não, já passou minha época, eu não tenho mais essa idade, não consigo fazer determinada coisa. Tudo a gente olha para nós, quando na verdade a fé correta é olhar para Deus. O perigo de olhar para a sua possibilidade é que se você as tiver, você vai confiar nelas. Mas quando você não tem, você pode confiar no Senhor. Diga aleluia. Então se você não tem condição nenhuma, eu quero dizer, está no ambiente perfeito para Deus mudar a sua história. Ele faz fim virar começo, aleluia. Dias especiais carregam essa marca. Deus vai trazer luz no meio do deserto. Deus vai trazer direção. O chamado de Moisés veio ali. E eu quero decretar que na sua vida também a luz já brilhou sobre você. Diga amém. Quarto exemplo de pessoas que tiveram um dia especial e a sua vida foi completamente transformada, saiu do natural e entrou no sobrenatural, foi Gideão. Eu acho que você conhece o Gideão. Gideão, na verdade, ele era um pequeno agricultor individual. Então assim, não era de uma família grande. Na verdade, produzia para ele e para a família dele, era só mais um. E aí a Bíblia fala que ele estava correndo de um problema de mais de 7 anos, em qual ele plantava, via os inimigos, que eram os midianitas, e roubavam tudo que ele tinha. É só você imaginar a sua vida, que trabalha 30 dias para receber um salário. Era como se o salário de todo mês fosse roubado durante 7 anos. Quem conseguiria viver assim? A colheita era anual, então todo ano, 7 anos sendo roubado é a mesma coisa. Um ano de trabalho perdido. Para você seria um ano de salário perdido. Mas o que acontecia? Ia, roubava. Era só mais um dia, era um dia normal de um pequeno agricultor. Mas aí o Senhor aparece para ele. E o que o Senhor faz com o Gideão? Transforma a vida de Gideão completamente. Deus aparece para ele, e aí transforma. Isso era o quê? Era um dia especial. Deus transforma Gideão, um mero agricultor, em um grande líder de um exército agora. É só ler o resto da história. E aí diz a palavra de Deus em Juízes 6:12. E então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe diz: o Senhor é contigo, homem valente. Ele estava escondido, não era valente coisa alguma. Mas eu quero te contar, você não é como você está, você é o que a Bíblia diz que você é. A sua identidade ela é espiritual. Deus virou e falou: você é um homem valente. O Senhor está dizendo para você, em dias especiais o Senhor aparece para falar contra o contexto que você está vivendo. Você não é o que está acontecendo, você é o que Deus te planejou, projetou para você ser. Você é o que a Bíblia diz que você é. Diga aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado, fica comigo até o final da história, e você vai ver o que vai acontecer. Posso ouvir um aleluia? Eu sinto de dar essa palavra para a igreja. Fica até o final da história, que você vai entender muita coisa grande que Deus vai fazer conosco. Diga amém. Aleluia. Então Gideão teve a sua vida marcada simplesmente porque foi um dia especial. E agora, de uma pessoa acovardada, ele se torna um guerreiro. Quem mais, pastor? Eu acho que você conhece também Saul. Saul foi escolhido para ser rei pelo povo. Deus era o rei, o povo queria um rei para ser igual a todo mundo. Deus falou: tá bom, vocês querem, eu permito. E aí escolheram Saul, um homem alto, forte, mas muito medroso. E aí a Bíblia diz então que até quando foi ungir Saul, o profeta perguntou: onde que ele está? Né? Ou perguntaram onde que Saul estava. E alguém falou: lá no meio das bagagens, escondido. Entendeu? Era uma tarefa difícil, eu concordo, mas assim, estava com medo. Aí o profeta Samuel liberou uma palavra de Deus sobre ele. E a palavra era essa, olha só, 1 Samuel capítulo 10, versículo de 6 a 7. E o Espírito do Senhor se apossará sobre ti. Era uma profecia para Saul, e de fato se cumpriu lá na frente. E diz assim: o Espírito do Senhor se apossará sobre ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Desculpa a voz.
Preste atenção que a Bíblia está dizendo. Saul seria transformado em quem, meus irmãos? Em outro homem, simplesmente porque o Espírito do Senhor iria se apossar sobre ele. E aí, lá em 1 Samuel capítulo 10, continua o texto dizendo, versículo 7, quando esses sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Diga para o irmão que está do seu lado, em ocasiões especiais, você vê Deus sendo com você. Então o que aconteceu com Saul a partir dali? A Bíblia diz algo claro, foi transformado em outra pessoa. Pastor, e comigo? Um dia também o Espírito Santo te alcançou, lembra desse dia? Ele resolveu morar dentro de você e a partir daquele dia você se tornou outra pessoa, porque aquele dia foi um dia especial para você também, e a glória do Senhor está em você, e Ele não vai desgrudar de você. Sabe por que você está aqui nessa manhã? É porque um dia foi um dia especial para você. Você não veio para cá para aumentar a sua espiritualidade, não. Você veio para cá porque você mudou, você se tornou uma nova criatura. Cristo habita em você, o Espírito de Deus habita dentro de você. Essa vontade de vir para a culto é porque agora você tem uma nova natureza, e ela se parece com a natureza de Deus. Por isso você acorda cedo e vem para cá. É por isso que você está servindo, por isso que tem algo que está te atraindo. Não é só, uma energia, não é, é a presença do Espírito, é uma pessoa, é o Espírito Santo, é além de uma força, entendeu? É o Espírito de Deus que está movendo a sua vida, a sua casa, a sua família. Porque um dia foi especial para você, e você teve um encontro marcante com a glória de Deus. Diga amém. Pastor, quem mais teve dias especiais? Davi. Após Saul, Davi também teve dias especiais. E como é que foi na história de Davi? Era só mais um dia, irmão. Então dias especiais, você percebe que está vindo em momentos como esse. Dias normais se tornam dias especiais. Tem alguém que vivendo dias normais vai se tornar dias especiais para você. Era mais um dia normal de Davi. E qual era a pegada do negócio? Presta atenção. Tinha um gigante chamado Golias afrontando Israel por 40 dias. E a afronta dele, eu quero até abrir um parênteses aqui, porque isso aqui é uma palavra de sabedoria para nós. A afronta de Golias, se eu falei Saul, eu estou corrigindo. A afronta do gigante chamado Golias era o seguinte: olha, tem algum homem para lutar contra mim? E ninguém ia para a guerra, por quê? Era um gigante, um cara terrível. Só que ele tinha uma proposta que poucos pregadores ou nenhum falam, está antes. Ele diz o seguinte, lê depois lá 1 Samuel 16, 17, e ele vai dizer assim, quem me vencer, eu serei escravo, eu e os filisteus, mas se eu vencer, vocês serão os meus escravos. Lê isso lá, você vai encontrar. Isso aqui é um princípio de guerra, e é importante você avaliar isso de maneira espiritual. E qual é o princípio de guerra? Você fica com aquilo que você vence. Se você vencer a miséria, você nunca mais será escravo da miséria. Tem pessoas que são escravos da miséria porque não enfrentou o gigante da miséria. Tem pessoas que são escravos das dívidas porque não enfrentaram as dívidas. Tem pessoas porque perderam a guerra. Mas eu quero declarar algo para você: quando você vence, você fica com aquilo que você vence. Se você vence o pecado, você governa sobre ele. O pecado não tem domínio sobre vós, porque não estás mais debaixo da lei, mas está debaixo agora da graça. Posso ouvir um aleluia? E essa é a verdade espiritual. Pode fechar parênteses aqui. Você fica com aquilo que você vence. Guarda no seu estoque espiritual. Mas volta para cá. Esse era o desafio. Mas quem era Davi? Era um adolescente, entendeu? Iniciando uma juventude. Davi estava lá no meio da guerra. E ele foi fazer o quê? Levar a marmita para os seus irmãos que estavam com medo lá, para ver quem enfrentaria o Golias. Era só mais um dia normal. E aí nesse dia normal, você conhece a história, Davi vai para a guerra e ele mata o gigante. Lá em 1 Samuel 10, versículo 6 a 7, eu falei 16, né? Mas é para você ler antes, você vai ouvir o que Golias diz, tá bom? Mas vamos lá, no contexto que eu estou pregando. Versículo 6, e o espírito perdoe, volte lá, 17. É 17, é que eu estava voltando ao texto, ok? Os irmãos colocaram corretamente. Então para a história de Golias, você ouve um pouquinho antes o que eu te ensinei agora. 1 Samuel 17, 49, Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Diga amém. Foi apenas mais um dia, e nesse um dia o que Deus fez? Mudou a história de Davi completamente. É a partir dali que Davi começa a ser aclamado rei pelo povo.
Entendeu? E o que eu e você precisamos entender é que justamente isso, um dia especial pode mudar completamente a sua história. E eu quero declarar, Deus também tem dias especiais para você. Daqui a pouco as páginas começarão a se virar. Daqui a pouco Deus vai mudar o lugar da mesa. Daqui a pouco você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Eu proclamo para essa igreja, nós temos uma palavra profética para esse semestre, amém? Você não esteve aqui semana passada, eu já quero oficializar ela na sua vida. O que não aconteceu de janeiro para cá, vai acontecer de agosto até dezembro. Posso ouvir o aleluia? E o Senhor está declarando isso aqui, vai ser um dia especial. E eu proclamo sobre a sua vida também, vai ser o dia que Deus vai virar a mesa de lugar. Aleluia, vai te dar um lugar diferente a mesa. Vai ser o tempo que Deus vai te abençoar de uma maneira gloriosa. Tem alguém que recebendo essa palavra? Coisas grandes vão acontecer na sua vida, porque Deus está preparando dias especiais para você, que vai mudar completamente a sua história. Diga amém. E eu quero te lembrar, coisas que não aconteceram, a palavra profética foi essa. Coisas que pareciam que ia acontecer em janeiro, deram passos em fevereiro. Quando tudo ia dar certo em março, travou, e não se fala mais nisso. Não chega mais nas suas mãos, quem ia te pagar não te paga mais, a porta que ia abrir não ia abrir mais, aí vira um problema. A palavra profética é, Deus está abrindo as comportas do céu e vai descer tudo de uma vez. Essa semana muitas pessoas me ligaram e falaram, pastor, aconteceu da mesma forma. Eu não sei na sua, depois você testemunha aqui também, mas me procuraram e me conta também. Mas muitas pessoas procuraram, pastor, tinha lá negócios tão grandes, tudo certo para fechar em março, chegou em março, travou, e não deu mais certo. Pastor, você não acredita, segunda-feira, depois do culto, eu tomei posse. Você tem que tomar posse da palavra. Eu tomei posse, sabe o que aconteceu? O cara que me ligou, fechamos um baita de um contrato. Falei, aleluia. E tantas outras pessoas em tantas outras áreas da vida foram abençoados. E eu quero declarar isso na sua vida também. Vai ter chuva de bênção. Sabe por quê? Porque dias especiais aparecem para virar o jogo. Dias especiais se manifestam sobre a nossa vida para mudar o rumo da nossa história. Diga aleluia. Eu quero encher o teu coração de esperança aqui hoje, amém? Você precisa crer nisso. E não todas essas 6 pessoas que nós falamos, você vai notar uma diferença, ou melhor, uma semelhança nas 6. Eles não planejaram dias especiais. Um está na prisão, aí aparece um dia especial. O outro está no campo, levando marmita, vira dia especial. O outro está no meio da multidão parado, é escolhido para ser rei, vira um dia especial. Cada um deles estava em um canto, outro estava dia de sofrimento. Midianitas vindo para roubar, malhando trigo escondido em um lagar, se torna dias especiais. E eu quero declarar na sua vida, dias especiais vêm em dias comuns também, e o Senhor vai manifestar sobre a tua história. Às vezes você não vai sentir nenhum arrepio, às vezes você não tem nenhuma palavra aparecendo agora, às vezes você não viu nenhum anjo, às vezes não aconteceu nada de tão sobrenatural, talvez você até orou menos nesse dia, mas eu quero decretar, dias especiais aparecem para mudar a nossa história. Diga amém. Mas escute isso, todos eles, esses dias especiais não estavam programados. Mas o 7º exemplo que eu vou te dar foi o inverso. Não aconteceu de maneira esporádica, mas foi a pessoa que provocou. E com isso eu quero dizer essa chave espiritual para você. Dias espirituais é Deus quem faz, mas pode acontecer em 2 vertentes. Ou automaticamente, ou apenas esporadicamente aconteceu. Ou pode ser provocado. E eu quero declarar, hoje, se não tem acontecido de maneira esporádica, espontânea na sua vida, eu quero declarar, vai acontecer porque você vai provocar. E eu quero te ensinar que a palavra de Deus te dá essa autoridade. Quem entende isso, diga amém. Tem uma coisa que o apóstolo Pedro nos diz em 2 Pedro capítulo 3, verso 8. Porque quando a Bíblia diz para você fazer algo, você deve considerar. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você não deve se esquecer de uma coisa. E do que você não deve esquecer? Quando você ouve um conselho desse, você tem que considerar 2 vezes. Olha o que a Bíblia diz aqui. Há todavia uma coisa, amados. Espera lá, para quem que está falando aqui? Para os amados. Vou perguntar, tem algum amado aqui? Então, isso aqui é para nós. Amém? Quando vem uma afirmação de uma posição, de uma identidade, é que o que você vai viver depois disso, você precisa primeiro entender essa identidade e fazer parte dela. Entendeu? Isso aqui não é mera saudação. Vou falar para você aí, irmão, fulano de tal, queridão. Não é isso não. Aqui está falando de uma posição para quem entendeu que é amado de Deus. Isso aqui é o crente da nova aliança. Todos aqui somos amados do Senhor. Portanto, essa palavra é para cada um de nós, amados. Posso ouvir um amém dos amados? Qual é o conselho para os amados? Diz aqui uma coisa. Todavia uma coisa que os amados da Videira Interlagos.
que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Diga aleluia. Não olhe para a sua vida, não olhe para a sua idade. Cada um daqueles homens de Deus tiveram uma idade. Não olhe para a sua realidade, cada um deles tiveram uma realidade. Cada um de nós aqui temos uma realidade. Mas eu quero falar da realidade do céu. A realidade do céu é exatamente isso que eu estou declarando. O de repente Deus pode se manifestar na sua vida e coisas grandes acontecerem. Diga amém. Um dos maiores evangelistas, chamado Billy Graham, americano, ele disse a seguinte frase: fique pronto, o de repente de Deus acontece em dias comuns. E essa palavra que eu estou declarando para você: fique pronto, porque daqui a pouco seu celular vai tocar. Fique pronto, vai chegar a mensagem no seu e-mail. Fique pronto, alguém vai procurar você. Fique pronto, uma porta vai se abrir diante de você, você terá que entrar por ela. Fique pronto, Deus também vai aparecer para você, para te convidar para um novo tempo, para um novo momento da sua vida. Diga aleluia. E ele disse: fique pronto, o de repente de Deus acontece em dias comuns. Você não precisa ter arrepio, não é o melhor culto, talvez não seja o culto tão cheio, mas é o dia do de repente do Senhor. Você tem que acordar todo dia falando: olha, eu estou preparado. Por quê? De repente Deus vai fazer alguma coisa. Isso quer dizer que a qualquer momento. Está preparado para isso? Você vai testemunhar quando acontecer? Você precisa acordar preparado para essas coisas. Já começa a imaginar como é que você vai comemorar quando acontecer. Já começa a lembrar: vou ligar para fulano. Já projeta: eu vou ligar primeiramente para fulano de tal, para falar: olha, aconteceu. Comece a se planejar. Todos os dias acorde dessa maneira. Sabe por quê? Porque o de repente de Deus acontece em dias comuns. Alguém recebe essa palavra aqui, pelo amor de Deus? Deus está falando com você, meu amado irmão. Aleluia. Sabe que você pode aplaudir a Deus de graça assim, sem ninguém pedir? Aleluia. Mas o último exemplo então é de alguém que não viveu de maneira espontânea, mas ele provocou um dia especial na sua vida. E esse homem, agora a gente já tem que voltar um pouco à história, mas é de Josué. Você conhece que Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Ele foi discípulo de Moisés. Moisés morreu e o jovem Josué agora assume como líder do povo de Israel. E agora ele está passando por uma batalha muito grande, porque agora Josué vai entrar em uma guerra. Mas ele também tinha uma palavra de Deus, e é importante você sempre lembrar da palavra que você tem. Lá em Josué capítulo 1, versículo 5, a palavra diz assim, ó: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Diga aleluia. Você recebe essa palavra? Você vai descobrir que essa palavra tem mais a ver com a nova aliança do que com Josué. Tem com ele, porque Deus falou, mas conosco mais ainda, amém? Aí ele diz o seguinte: por todos os dias da sua vida, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Aí entra aqui uma promessa da nova aliança, uma promessa superior. Ele diz assim, ó: não te deixarei e nem tampouco te desampararei. O Senhor disse isso também para nós. A palavra de Deus diz para nós agora na nova aliança que Ele nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Se você passar pelas águas, elas não te submergirão. Se passar pelo fogo, chama algum, arderá em ti. Sabe por quê? Porque o Senhor é com você. Levanta a mão para o céu e diga assim, ó: Deus também é comigo. Ok, mas se Deus é com ele, então ele não vai ter problema. Se eu sou de Deus, eu não vou ter problema. Calma lá, ele está com um problemão. 5 reis fizeram uma colisão e agora vão lutar contra Josué. A batalha é grande e desproporcional, mas Josué tem uma palavra que Deus é com ele. E agora, cadê o dia especial nessas horas que a gente mais precisa? Se não acontecer de uma maneira espontânea, eu quero declarar, você pode fazer como Josué. Você pode provocar um dia especial sobre a sua vida. E o que Josué fez aqui? Então preste atenção. Os inimigos estavam lutando e já estava para anoitecer. Se o sol se pôr, a noite viria e ele estaria em desvantagem dentro da guerra. E ele precisava vencer. Só que para vencer, ele precisava da luz. Precisava que estivesse claro para ele vencer. Então esse cara tem uma atitude sobrenatural. E o que Deus faz com ele é o que libera para nós fazermos também. Eu vou te provar isso. Lá em Josué capítulo 10, versículo 12, diz que esse cara então ora.
E então Josué falou ao Senhor, no dia que o Senhor entregou os amorreus das mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão. Não é Gideão, Gibeão, é uma cidade, é um lugar. Preste atenção, quem está falando ao sol é o próprio Josué. Óbvio que ele orou ao Senhor, mas aqui ele está falando diante do povo. E diante do povo ele está dando uma ordem agora. E ele está dizendo ao sol: Sol, detente em Gibeão. Ele está dizendo o seguinte: o dia vai demorar mais hoje. Aí ele diz o seguinte: tu, lua, no vale de Agilon. Ou seja, vamos parar o tempo aqui. A noite fica onde é noite, e dia fica onde é dia. Que coisa poderosa. Depois eu quero trazer um indício do que aconteceu em alguns lugares por causa dessa escuridão, mas fica para outro momento. E aí o que termina o texto dizendo? Versículo 13: e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. O que aconteceu com a lua e com o sol? O sol parou, a lua se deteve, até Josué vencer toda a batalha. Não é isso que está escrito no livro do justo? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Que coisa poderosa. No meio do céu, meio-dia, quase um dia inteiro. Então mais metade de um dia. Então preste atenção, Josué orou e o sol parou. Não, pastor, mas não é o sol que para. Tudo bem, evidentemente que é a terra que gira em torno de si e em torno do sol. Então é mais poderoso ainda, entendeu? É evidente que o sinal o sol tem que parar. Mas como o sol parar, a terra tem que parar de girar. Você não entende a gravidade do que é isso. A terra gira em torno de si 24 horas, dando uma volta no sol, você sabe, dá um ano. E aí a Bíblia diz que Josué orou. E o que Deus respondeu? Da palavra de alguém, a Bíblia diz que o sol parou e a lua se deteve. Preste atenção, porque isso aqui é poderoso. Lá no versículo 14 diz assim, coloca para nós por gentileza: e não houve dia semelhante a este, e nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim feito o quê, meus irmãos? Você vai ler essa parte. Eu preciso, Espírito Santo, que o Senhor dê essa revelação para eles agora. Você vai ler essa parte aqui, amém? Você pode ler no 3? 1, 2, 3. Atendido a voz de um homem. Não houve dias como esse, assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Preste atenção, Deus atendeu a voz de alguém, e essa pessoa deu uma ordem para algo, mas segundo a autoridade que está sobre ele, aquilo sujeitou. Preste atenção, porque isso é poderoso. Vamos imaginar, eu perguntar para você, uma carreta gigantesca, 18 eixos, com 70 toneladas, ela é mais forte que um homem? Sim ou não? Não, um homem fica parado na frente de uma carreta, ela vai passar por cima dele. 70 toneladas, entendeu? Só de carga, ela está vindo ali. Então se há de convir que uma carreta é mais poderosa que um homem. Mas vamos imaginar que esse homem agora está vestido com a farda da Polícia Rodoviária Federal. Ele só faz assim para essa carreta, a carreta vai diminuir e para. O que fez a carreta parar? A autoridade que está sobre ele. Guardada a devida proporção, nós não somos nada, mas devido à autoridade que está sobre nós, coisas muito maiores precisam se sujeitar a você. Quem é Josué para parar o sol? Ele não é nada, mas a autoridade que está sobre ele se torna tudo. Ele lembrou da palavra: ninguém poderá me resistir por todos os dias da minha vida. Foi isso que o Senhor falou. Se você tem uma posição que Deus deu, agora você tem que usar a autoridade que Deus deu para você, e diante da autoridade que o Senhor deu para você, você se posicionar dando ordem para as coisas. Josué então provocou, e aquele dia se tornou um dia especial. Não houve dia igual aquele, tendo Deus atendido o homem. Quem orou e parou o tempo? Josué orou, a terra parou. Pastor, e na minha vida o que significa? Significa que Deus vai parar o tempo a favor de você. Deus vai desacelerar as coisas no universo a favor de você. Deus vai trazer luz para você, vai manter luz. Josué precisava de luz, claridade para vencer os seus inimigos. Nós precisamos de luz para vencer os nossos inimigos. Jesus disse: se andar na luz, como Ele na luz está,
temos paz uns com os outros. Mas também diz que quem anda na luz não tropeça, quem anda de dia não tropeça. Jesus é a luz do mundo, amém, meus amados? E Ele está dizendo, a luz vai continuar brilhando sobre você, porque a promessa é, eu estarei com você todos os dias, nunca te deixarei, nunca te deixarei. Essa é a promessa que Ele diz, que está aqui nesse texto aqui. E se Ele é a luz, Ele está dizendo para você, eu sou luz no meio das suas trevas. O Senhor está dizendo, o dia vai ser maior para você. Por favor, se você está recebendo com a sua mão levantada, é uma palavra profética para a sua vida. O Senhor está dizendo, eu vou trazer luz, eu vou parar o tempo, eu vou desacelerar as coisas, até você vencer a batalha. Eu te darei clareza, eu serei a sua luz, eu serei a sua clareza, diz o Senhor, até você vencer seus inimigos. Se você crê, aplauda bem forte ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Deus vai estar com você até o final da sua batalha, diga aleluia. Pela madrugada eu postei algo, eu quero lembrar aqui com os irmãos, e eu queria usar essa frase para fechar esse culto aqui com você, porque é muito interessante, porque é uma verdade espiritual. Já que você crê, você só precisa crer uma vez, mas você precisa falar muitas vezes. O princípio da fé é eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso falamos. Mas quando a Bíblia fala em crer, não vai dizer, não, continue crendo, não, não diz. Mas quando fala pedir, diz pedi, dar-vos-á, batei, a porta se abrirá, buscais e achareis. Está percebendo? Falar, você tem que falar muitas vezes. Crer é suficiente, é crer apenas uma só vez. Lá no Evangelho de João, aí você vai falar, pastor, então o senhor está dizendo que homens podem ficar falando coisas e Deus vai ficar fazendo coisas que homens vão falar? Deixa eu dizer algo para você. Homens que carregam a autoridade de Deus, mulheres que carregam a autoridade de Deus, filhos amados que carregam a autoridade de Deus, são representantes, sacerdotes do Senhor na terra. E quando você fala baseado na posição que você está, ou seja, lembra da carreta? Segundo a autoridade que está sobre a sua vida, coisas vão começar a obedecer você. Ah, pastor, então eu posso sair pedindo atrocidade por aí? Não, então eu vou te ensinar o resto do princípio. 1 João capítulo 5, versículo 4. João, um discípulo amado que deitava aos ombros de Jesus, ele diz o seguinte: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele vai fazer o quê? Segundo a sua vontade, Ele nos... Então pega a chave completa. Semana passada eu te ensinei. Jesus disse, vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres. Quando é que você pode pedir o que você quiser? Quando você está seguro nele, quando a palavra dele tem em você, você está resguardado. E agora João está acrescentando aqui, dizendo o seguinte: qual é a forma de Deus ouvir? Qual é o critério? Segundo a vontade dele. Você já está debaixo da vontade do céu. E eu quero declarar, quando você está em Cristo, essa é a vontade de Deus. Que conheça a Deus, essa é a vontade de Deus. Quando você conhece o Senhor, entrega a sua vida para Ele, você está debaixo do governo de Cristo. Você é igreja, corpo. Jesus é o cabeça. Mas tudo que você pede, crendo, Ele está dizendo, eu vou conceder para você. Diga aleluia. É sério, você tem autoridade. Nós pouco falamos com coisas, mas nós devemos falar com coisas segundo a autoridade. Lembra do exemplo da carreta. A autoridade em Cristo tem a ver com o poder de Cristo em você. Quando você se posiciona como Josué posicionou, e você fala, coisas acontecem. Coisas vão acontecer. O que Jesus disse para nós a respeito disso? Evangelho de Marcos, estou acabando o culto aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Porque, coloca para nós, Léo, por gentileza. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Diz a palavra de Deus: porque em verdade eu vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Quem está dizendo aqui? Eu e você. A pessoa está dizendo. Você falar com algo e não duvidar do que você diz. A palavra diz assim: assim será com ele. Jesus diz isso também para os discípulos. Esse exemplo aqui, Jesus está dizendo após ele ter falado a figueira. Nós vamos voltar do início desse texto. Mas em outros exemplos, quando os discípulos não tiveram fé para expulsar um demônio, ele disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, dará ordem a esses montes, dizendo: saia-te daqui e vai para acolá. E aí ele diz que os montes obedeceriam. Em outras ele diz: ordena
para que a figueira, ordenar para que uma árvore fosse plantada nos mares. Mas como assim, pastor? E a Bíblia diz: nada te será impossível. Falar com coisas. Se eu te falar que a Bíblia manda você falar com coisas, você talvez não entenderia bem. Mas olhar para a palavra de Deus, você vê Jesus falando com árvore. Jesus falou para a figueira: nunca mais nasça fruta em ti. E você falar com a árvore. Lá no meio da tempestade, primeira tempestade, o que Jesus falou para o vento e para a tempestade? Fala para o vento se calar. Pastor, o vento fala. Jesus falou para o vento se calar. Além dele falar com o vento também fala. E a voz do vento é medo. A voz da tempestade é medo. Fica para outra pregação. Mas a verdade é essa. Você precisa falar. E aí ele diz agora que você deve falar aos montes. Falar com a árvore, falar com o monte, falar com a figueira. Parece coisa de crente. Mas sabe o que é isso? E diz o seguinte: que nada vos será impossível. Vai obedecer o que você fala. Levanta a mão para o céu e diga: eu carrego a autoridade de Cristo. Então preste atenção em dias especiais como Josué. Para ser um dia especial, você não pode ficar calado. Em dias especiais, você precisa aprender a falar. Crer uma vez, falar sempre. Fale constantemente, fale várias vezes. Volta nesse texto que a gente está lendo, tem um tempinho só para a gente meditar nele, porque eu quero te ensinar a fé correta. Se você olhar, Jesus vai ensinar isso a respeito da fé correta. Dá para voltar lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Por gentileza, Léo, volte rapidinho comigo, eu já preciso terminar o culto e orar com os irmãos aqui. Você pode voltar os versículos, Léo, para pegar o início da história. Pode ir voltando. Vai voltando. Eu não lembro qual era. Pode ir voltando, nós vamos ler eles todos, tá bom? Da figueira, meu irmão, não é voltar tanto não, é só alguns só para trás. Continua passando para frente. Mais um pouco para frente. É Marcos mesmo que a gente está? É isso aqui, ó. Obrigado, irmão. Põe 19 em diante. Léo, rapidão. E vindo à tarde, saíram da cidade, versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. A figueira que Jesus falou com ela. E então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Versículo 22. Aqui Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Fé em quem? O que eu vivo ensinando aqui para os irmãos? Para você não crer em coisas que Deus faz, mas você crer que Deus faz todas as coisas. A sua fé não tem que ser em coisas. A fé correta, você lê na sua Bíblia, vai estar escrito lá em cima: a fé correta. A fé correta é só um título que alguém colocou lá, mas é interessante que já dá para você entender isso de Deus. Qual é a fé correta? Não é crer em coisas, é crer em Deus. O que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro só está crendo porque deu certo mesmo, hein? Porque ele crê em coisas. Mas quem crê em quem fala é diferente. Aí Jesus ensina para ele, né? Porque em verdade, verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê, se fará o que diz, e assim será com ele. O que vai acontecer? Fala para o irmão que está do seu lado, e a palavra está acabando agora. Diga para ele assim: vai acontecer o que você falar. Fica de pé no seu lugar, por favor, porque a gente vai falar. Os irmãos do louvor já subam aqui, por gentileza. Você precisa aprender a falar. Falar. Qual foi a ordem de Jesus, tecladista? Qual foi a ordem do Senhor? A ordem de Jesus foi para você curar os enfermos. Pera lá. Curar os enfermos. Quem vai curar os enfermos? Você, segundo a autoridade dele na sua vida. Quem está entendendo a autoridade que você tem? Você vai curar os enfermos. A nossa oração precisa ser mais direcional. Ela deveria ser: enfermidade, vai embora agora. É lógico que é no nome de Jesus. Eu estou em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus. Eu estava nessa madrugada e Deus falou isso comigo: Ezequiel, vocês têm que mandar as enfermidades embora. Vocês têm que curar os enfermos. Eu quero declarar hoje aqui: você que está enfermo aqui, nós vamos orar juntos aqui. E eu tenho fé para você ser curado aqui hoje no nome de Jesus. Eu estou com autoridade hoje para decretar cura sobre você no nome de Jesus. Eu estou com autoridade para curar os enfermos. Quem está do seu lado tem autoridade para curar os enfermos. E eu declaro: a sua cirurgia será cancelada, porque você será curado no nome do Senhor Jesus. Porque Deus nos deu autoridade para falar sobre os contextos, falar sobre as coisas. E o Senhor quer nos levantar essa igreja em autoridade para falar contra os contextos. Quem está entendendo, diga amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: chegou a hora de você falar.
olha o que eu vou te assustar. Tiago diz: nada tendes porque não pedis. Opa, olha para cá. Nada tendes porque não pediu. Pedir é falar. A oração, a fé, ela não pode ser silenciosa. Não existe fé silenciosa. Paulo diz: eu criei, por isso falei. A fé é falada. A boca fala que o coração está cheio. Eu preciso falar do que eu creio. Meu coração está cheio. Preciso ordenar. Então eu sei que tem muita gente aqui com situações difíceis, assim como eu também aqui hoje. Mas eu quero declarar: nós vamos mudar isso através da palavra que nós confessamos. É quando nós falamos as verdades espirituais. Isso não pode alterar quem a gente é. Posso ouvir o aleluia? Pastor, mas por que Josué falou e aquilo aconteceu na vida de Josué? Porque Deus ouviu Josué. E eu quero te contar, e fecha a palavra aqui. Eu vou te explicar. Porque ele estava lutando a luta de Israel. Israel é o povo de Deus. Quando você está no propósito, aquilo que você fala tem poder no mundo espiritual. Jesus diz: segundo a minha vontade, Pedro diz: segundo a vontade o Senhor nos ouve. Qual é a vontade dele? É que você ande nos caminhos do Senhor. É que você ande pela fé. É que você descanse. É que você experimente graça de Deus sobre a sua vida. E eu quero declarar a mesma palavra sobre você aqui hoje. Da mesma forma que Deus permitiu Josué provocar um dia especial, hoje eu quero te convidar. Vamos provocar juntos um dia especial. Quantos aceitam isso aqui hoje? Diga amém. Quantos recebem desta palavra? Para isso, o que a gente precisa? Levanta a mão e diga assim, ó: falar. Alguém quer falar aqui hoje? Você precisa falar o que a Bíblia diz. Precisa falar de verdades espirituais. Se você permanece nele, a palavra dele está em você. E aí coisas grandes vão começar a acontecer. Quantos estão dispostos aqui a parar o sol aqui hoje? Nós vamos nos levantar em autoridade agora. E nós vamos declarar essa verdade espiritual. E eu quero te ensinar em 2 momentos. Primeiro você vai repetir uma oração comigo, mas depois quem tem que orar é você. Ok? A fé é algo individual. Você está disposto? Alguém tem uma situação para mudar? Você precisa que Deus intervenha? Eu tenho. Você tem também? Nós vamos orar juntos aqui hoje. E depois você vai orar com as suas próprias palavras. Põe a mão no teu coração, levante a sua mão. Diga assim: Senhor Jesus, debaixo da tua autoridade, eu me posiciono hoje. E eu declaro: viverei um dia especial. Diga: Josué orou, o sol parou, porque ele lutava as guerras do Senhor. Diga assim: eu também estou no propósito. Estou no propósito do Senhor. E porque eu estou no teu propósito, eu me levanto em autoridade. E eu declaro que os montes me ouvirão. Eu falarei aos montes, falarei à figueira, falarei à tempestade, e coisas me obedecerão, porque eu estou em Cristo, e a autoridade de Cristo está sobre a minha vida. Por isso, a partir de agora, vou comandar, vou ordenar, e contextos serão criados, serão formados, gerados, oportunidades aparecerão, portas se abrirão, porque eu liberarei a palavra de autoridade. Com a sua mão levantada agora, libera a palavra agora sobre a tua própria vida. Libera, fala, portas se abram, problemas que não se resolvem, serão resolvidos agora. Se você tem uma doença, pega essa enfermidade com as suas mãos agora, em um sinal profético, fala: eu ordeno, saia do meu corpo. Se está sobre um parente, ordena, saia da vida do meu parente. Ordena sobre o mal, ordena sobre as enfermidades agora. Diga: enfermidades saiam, problemas desapareçam agora, na autoridade do nome de Jesus. Ore, proclame agora. Construa a sua vida nele. Cristo é o fundamento. Cristo é o fundamento. Ordena a palavra de poder. Eu vou confiar somente em ti.
que faz mudar o... Levante a sua mão agora para acabar, declare. Eu vou construir. Cante isso. Queria ver a igreja declarando junto com Duda. Cante. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou. Sim, Senhor, não seremos abalados. Aleluia. Posso ouvir um amém? Escute isso. Eu quero orar por algumas pessoas antes de acabar esse culto. Falta 5 minutos para acabar o culto. Mas eu estou com fé para curar pessoas aqui através do poder do nome de Jesus. Eu queria chamar você que tem alguma enfermidade, seja algo leve ou algo muito grave. Sai do seu lugar agora. Se você tem fé para ser curado, vem agora aqui à frente. Eu quero orar por você. Enquanto isso, a igreja vai só adorar o Senhor. Qualquer enfermidade, seja ela física, você vai vir para cá. Seja de repente, pastor, não dói agora, só vem bem para frente. Tem muita gente, pastor, não dói agora, mas isso é um mal que me acompanha. Eu quero que isso vá embora agora. Eu sinto o Senhor curando muitas pessoas aqui. Eu vejo o Senhor visitando a região do útero de uma mulher aqui, está desse lado esquerdo aqui. O Espírito Santo está te visitando e te curando agora. Está te curando agora você. O Espírito Santo está visitando você agora, minha irmã. Seu útero está sendo visitado agora pelo Senhor. Deus tem curas para dentro da sua vida agora. Vem mais para frente, por favor. Os irmãos do corredor, venham mais para cá. Nós vamos ordenar para que essa enfermidade vá embora. A igreja vai estar adorando a Jesus. Vem mais para frente, por favor. Todos dêem um passo a mais para frente. Tem muita gente. Essa madrugada o Senhor falou comigo para orar pelos enfermos. Eu sei que é nesse culto que Deus quer fazer algo aqui. Eu tenho fé para você ser curado aqui agora. E quem vai te curar é o Senhor. Nós vamos liberar a palavra do céu aqui. Nós vamos ordenar que essa enfermidade vá embora da sua vida. Nós vamos fazer um ato profético juntos aqui. Todos já estão aqui à frente. Às vezes sua enfermidade está em um local que você não consegue colocar a mão. E se está em um lugar que você não consegue colocar a mão, daqui a pouco você vai colocar na sua cabeça, ok? Se é na sua cabeça mesmo a enfermidade, não tem problema. Mas nós vamos fazer algo aqui. Você vai fazer uma declaração comigo. Você vai pegar a enfermidade como ato profético. Você vai jogar no chão e você vai pisar em cima dessa enfermidade. Só que na hora que você tirar, você vai falar assim: eu tenho a autoridade de Cristo. Fala assim: eu arranco essa enfermidade da minha vida. Ela não faz mais parte da minha vida. Você vai jogar ela no chão. Você topa fazer isso aqui? Quando você fizer isso, segurar nas suas mãos, ela vai estar nas suas mãos. Ela não estará mais dentro do seu corpo. Se você tiver alguma dor, depois que você jogar no chão, vai lá que está debaixo dos seus pés, você vai procurar a sua dor, porque você vai estar curado aqui agora. Se era algum movimento que você não fazia, você vai fazer. Eu estou vendo o Senhor curando colunas de muitas pessoas aqui. Pessoas estão com, sabe, uma perna menor que a outra, problema na coluna. Deus vai alinhar a sua coluna aqui hoje, sua caminhada vai ser normal, não sentirá mais dores. Você vai jogar fora essa enfermidade, porque Jesus que falou que se nós dessemos ordem, coisas nos obedeceriam. E Deus vai treinar essa igreja a aprender a falar contra contextos. Você vai usar a autoridade que o Senhor deu para você. Mas hoje nós vamos falar sobre cura aqui nesse lugar. E você vai pegar essa enfermidade agora. Escolhe qual parte que está do seu corpo. Eu quero que você pegue, você segure nas suas mãos, você aponte para mim. Se é uma dor na perna, pega agora e segura nas suas mãos. Segura ela fechada. Se é na coluna, você vai pegar. Se é no seu útero, você vai pegar. Se é no seu intestino, coloca a mão no local agora. Você vai segurar nas suas mãos. Pegou aí? Levanta sua mão para mim, aponta para cá e olha para mim aqui, ó. Você crê que você tem a autoridade de Cristo sobre a sua vida? Você crê que está nas suas mãos essa enfermidade? Diga assim comigo: Senhor Jesus, o Senhor me deu autoridade, e eu quero dar ordem agora a toda a enfermidade, que eu estou em Cristo, e que eu sou curado, e que qualquer enfermidade não tem poder sobre a minha vida. Diga: toda a autoridade foi me dada, e eu declaro agora que esta enfermidade que já está nas minhas mãos não está mais no meu corpo. E eu jogo agora no chão. Joga no chão agora. E eu piso no nome de Jesus
forte. Está debaixo dos meus pés e eu sou curado. Agora, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quando você declarou isso, vamos adorar o Senhor agora. Determina outra vez. Eu quero me desesperar. Saúde todas estão restauradas. Outra vez. Todos estão Eu quero perder o restaurados. som. Enfermidade, eu te proíbo de voltar. Outra vez. Enfermidade, eu te proíbo de existir na vida dos meus irmãos. Com autoridade, Eu quero sacerdote me de Cristo, apaixonar. eu decreto a cura do Senhor agora. Outra vez. Eu decreto os milagres, porque eu creio. Toda autoridade nos foi Outra dada. vez. Eu Toda quero autoridade perder o nos foi som. dada. Agora, agora, no nome do Senhor Queimando Jesus. de amor. No nome do Senhor Jesus. Curada completamente. No nome de Jesus. O nome de Jesus. digo é nome o de Jesus. Senhor. Vamos cantar esse canto. Vamos finalizar cantando isso. Sobre o Você vai levantar sua mão. trono está. E de uma maneira muito intensa, vamos cantar isso. Soberano. Esquece a dor agora, cante agora, cante. Você já está curado. Cante, Vou cante. sempre te adorar. Eleva as minhas mãos. Eleva as minhas mãos. Elevo minhas mãos Ao Cristo que venceu. Ao ao Cristo que venceu. Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu. Ele morreu por você. Ele Ele morreu por você. Mas ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Digno é o Senhor. Aleluia. 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 Digno é o Senhor de toda a honra, de toda a glória. Obrigado, Jesus, pelas curas. Eu te agradeço, porque todos que estão aqui estão curados pelo Senhor. Eu te agradeço porque eu tenho fé que todos estão curados. Eu te agradeço porque eu creio em Deus. Eu creio em Deus. E esta é a fé correta. O Senhor é o Jeová Rafá. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que curou, porque na cruz já levou as enfermidades. E eu te agradeço porque o Senhor é o Deus da cura. Deus da cura. Em nome de Jesus. Vocês podem aplaudir bem forte ao Senhor. É o Cristo que Aleluia. venceu. Olhe para cá, você que veio aqui à frente. Você pode procurar agora a sua enfermidade. Nós vamos finalizar o culto ainda adorando ao Senhor. Os irmãos ficarão aqui orando, adorando. Mas eu quero que você procure a sua enfermidade. Alguns não tem como tocar agora da enfermidade. Você vai fazer o seu exame. Você vai vir testemunhar no culto seguinte aqui. Nossa, eu fui curado. Deus fez na minha vida. Porque eu creio. A fé correta é em Deus. Não no que Ele pode fazer, mas em quem Ele é. Quantos têm a fé de Deus aqui? Essa é a fé correta. Que o Senhor abençoe sua vida poderosamente. Eu vou estar aqui. Vocês podem começar a testemunhar um para o outro aqui. E testemunhar para os irmãos da igreja. Porque você foi curado na autoridade do nome de Jesus. Procure sua dor. Faça um movimento que você não fazia. Procure agora. Procure o caroço, o calombo. Procure. Você não vai sentir mais a dor onde você sentia. Por causa do poder do nome. Amém? Curado aí? Testemunha. Conta para um para o outro. Deus abençoe sua vida poderosamente, amém? Semana que vem os irmãos aqui que vão testemunhar, aleluia. Já podem falar um para o outro aqui, aleluia. Vamos adorando ao Senhor. Que o Senhor abençoe sua vida poderosamente.